Beleza, aqui é o vídeo que o NV Melo mandou. Ichigo e sua autoaceitação do canal O Noturno, canalzinho pequeno. Bora ver o que ele vai falar. Ichigo, você sabe como eu odeio a chuva. E chove neste mundo também. Se o seu coração tiver problemas, o céu ficará nublado. Já vai tomar um copyright, né? Se você sofrer, sempre choverá muito facilmente. Eu me pergunto se você pode entender o medo da chuva deste mundo solitário. Para parar esta chuva, eu emprestarei a você qualquer força. Se você tiver fé em mim, eu não permitirei que nenhuma chuva caia neste mundo. Confie em mim, Ichigo. Enquanto eu estiver aqui, jamais lutará sozinho. Compondo o Big Three da Shonen Jump e escrito pelo mangaka Chichikubo, Bleach é um dos mais populares animes do gênero shounen, mas também um dos mais criticados pelo fato do Ichigo sempre derrotar inimigos mais fortes que ele, e pelos seus treinamentos relâmpagos que aumentam seu nível de poder absurdamente em apenas alguns dias. Realmente tem muitas reclamações assim. Eu acho que alguns pontos é válida. Por exemplo, o Dangai realmente foi uma forma muito conveniente de resolver a situação. Mas a gente tem que ver como isso está conectado a alguns outros elementos que podem satisfazer os fãs. Tá? Que é apresentar mais sobre os personagens, lidar com alguma mecânica do próprio mundo de forma interessante. A gente sabe que o tempo dentro do Dangai não passa, a gente já sabia disso, ou passa muito lentamente. E conforme a gente foi entendendo mais o personagem, muitos fãs gostaram. A forma do Dangai é muito querida pela comunidade. E eu vejo poucas pessoas que realmente gostam de Bleach reclamando disso. Normalmente são aquelas reclamações de tipo, o cara é fã de power scaling, faz briga de power scaling na internet e usa isso como argumento, ignorando todo o resto que tem. Mas até a interação com o Ishin, né, e tal, dá pra ter sido melhor trabalhada, com certeza. Mas é o tipo de coisa que eu nunca vi realmente pessoas conversando com Bleach xingando a parte do Dangai. Eu xingo a luta do Aizen com o Ichigo. Eu acho que é realmente muito vacilo aquela luta. Mas a parte do Dangai em si, como tem outras coisas interessantes, eu acho que ajuda a algumas pessoas não ficarem tão boladas. Enquanto outras que só se importam com porradinha, vai ficar reclamando, possivelmente, né? Já a parte da Bankai dele, a original do site nunca me incomodou. Pela forma que tudo é construído. A gente já conversou nos vídeos de análise, eu vou fazer mais vídeos de análise sobre isso. Mas percebe que são algumas reclamações muito superficiais? Poderia reclamar sobre vários elementos mais profundos, tipo, na própria Soul Society, sobre principalmente o início da Soul Society, né, como que a mudança de personalidade do Range é tão brusca assim, que poderia ser mais interessante, e eu diria até que não conecta muito bem, devido à forma que é executado no mundo dos humanos. No arco da Guerra de Karakura, os problemas estão em vários outros elementos. Eu tenho um vídeo só de 30 minutos falando mal todo desse arco. A luta contra o Aizen, você também pode falar de como o Ichigo está desconectado emocionalmente daquela luta. Comentado o Dangai, tem treinamentos muito rápidos. Não parece aquelas discussões de otaku de 13 anos de idade, sabe? Só que nesse vídeo eu não vou estar aqui para criticar, mas sim exibir um pensamento que eu tive esses dias, sobre como nosso protagonista passa por um processo de autoaceitação ao longo da obra, e também para aproveitar o hype do arco final do anime, que eu... Sim, o Ichigo ele tem a síndrome de sobrevivente. Ele acha que ele deveria ter morrido no lugar da mãe. Quando ele fala com o pai, porque você não me odeia, eu matei a minha mãe. Aí o pai fala, por que eu iria te odiar? Você é o presente que ela trouxe pro mundo. Aí eu vou te proteger, isso aqui e tal. E ela deu a vida dela para proteger você. Durante a história, ele não confia em quem ele protege, porque ele acha que ele é a fonte de todos os problemas. Por isso também ele se sente na obrigação de salvar a Rukia, porque é o certo a se fazer. Não é para retribuir que ela salvou ele, é só porque é o certo a se fazer. Depois, durante a história, tem a questão do arco dos Fullbringers, isso também expande melhor. Como que ele gostaria de ter esse poder de fato, não queria ser só uma pessoa normal, igual ele achou que ele queria. No arco final, ele finalmente descobre a questão sobre a mãe dele, que não foi ele que matou a mãe dele. Ele ajuda a tirar esse peso, mas mesmo assim ele rejeita o mundo onde a mãe dele está viva. Ele prefere o mundo onde a morte continua existindo, porque isso faz parte
do ciclo da vida, no nosso processo de amadurecimento, né? Então, sim. Eu tô curtindo muito. Ok, vamos parar com relação e ir direto pro vídeo. Bom, eu acho que eu nem preciso avisar que esse vídeo vai estar recheado de spoilers da obra como um todo, então assista por sua conta e risco. YouTube! Bleach conta a história de Ichigo Kurosaki, um jovem de 17 anos que tem a incrível habilidade de ver espíritos. Certo dia ele se encontra com uma garota e descobre que ela era uma ceifadora de almas, ou uma Shinigami, seguindo o idioma original. Essa garota se chama Rukia Kuchiki, que estava caçando um Hollow, que são uma espécie de espírito maligno no mundo de Bleach. Durante o combate, Hulk acaba se machucando, e para que pudesse proteger sua família, Ichigo aceita portar os poderes de um ceifador de almas temporariamente, assim se tornando um ceifador de almas substituto. A partir desse momento, somos introduzidos aos O pai do Ichigo continuar mentindo pro filho até o final é irritante? Mas ele não mente pro Ichigo. O Ichigo que fala... inclusive o pai do Ichigo percebeu quando o Ichigo trocava de lugar com o Kon, né? E o Kon pergunta, desde quando você percebeu? Ele falou, eu conheço meu filho. Mas aí o Ichigo, quando vê ele Shinigami, fala, eu não vou perguntar. Você não precisa me falar. Quando estiver preparado, eu falo com você. E aqui foi o que acontece no Everything But The Rain. Então, não, tipo, o Ichigo mesmo fala, não, pode ficar quieto. Eu não quero saber disso agora. E não se sinta forçado a falar disso comigo. Eu vou te procurar no momento que for importante. poucos ao mundo espiritual de Bleach e todos os seus conceitos, que nos faz entender que o Ichigo é uma pessoa bem diferente, até para os padrões da obra, não só por causa da sua habilidade de ver espíritos, mas também devido à sua enorme pressão espiritual. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar. O enorme poder do Ichigo se dá devido a ele ser uma amálgama de todas as raças existentes: Fullbringer, Queen's Shinigami, Hollow. Não de todas, né? E Fullbringer não é raça. Ele é humano, Quincy, Shinigami e Hollow. Fullbringer é habilidade. Tanto é que você pode ter Shinigamis que aprendem Fullbringer. E não é todas as raças, né? Você tem as feras, com Komamura. A gente descobriu agora do Inferno, que já tem desde o início da série, né? A gente não sabia se tinha uma raça específica, que era teorizado que teria. Mas então tem isso aí. Ele é as 4 raças principais do Ishirei Shikon. Shikon, Seikon e o Mitama. Isso é algo muito debatido dentro da comunidade. Se foi algo que o Kubo planejou previamente ou... Sim, é planejado desde os primeiros capítulos. O Kubo absorve o cero do Hollow, o Kubo absorve todos os poderes da Rukia. O Zangetsu dentro dele, antes de ir pra Soul Society, ensina o método Quincy de fazer plataforma. O Urahara fala que ele é diferente. Durante o arco da Soul Society, o Zangetsu usa habilidades de Quincy com o Ichigo, tipo Bloodvine. Então, sim, desde o início da obra, isso faz parte do tema principal dele. O nome do Zangetsu é censurado. Tudo isso. Apesar da censura, eu não gosto de usar como argumento. Esse, pra mim, é o mais fácil de ter sido um retcon. Ou não. Mas não quero adentrar nesse mérito no vídeo de hoje. Ao decorrer da história, vemos que o Ichigo é uma pessoa que carrega um forte senso de... O pai do Ichigo e do Ishida são conhecidos de muito tempo. Os dois são médicos, inclusive, né? E os dois sabem que tem algo paranormal acontecendo. Tem muitas coisas que já mostram que os dois estavam conectados de várias formas diferentes. A mãe do Ishida e a do Ichigo morreram mais ou menos ao mesmo tempo. Será, né? Fora várias outras provas, né, durante a obra toda. A primeira vez que o Ichigo Hollow aparece na luta do Zaraki, a gente vê ele com a espada aqui, ele tá mas o reflexo dele na espada ele tá triste. O Zangetsu... Gente, pô, o White fala, eu sou o Zangetsu, ele é um impostor. Cara, você tá no capítulo o quê? 150? 200 no máximo, sei lá. O personagem fala, meu Deus do céu, eu sou o impostor, ele é um impostor, eu sou o verdadeiro. Por que as pessoas não pegam isso, mano? Responsabilidade, principalmente se tratando de proteger os seus entes queridos, que surgiu a partir da perda de sua mãe, que logo descobrimos que se originou a partir de uma... Até o Byakuya falando que aquilo não era uma Bankai, mas isso também eu acho muito... É muito efêmero pra ser de fato uma prova sobre isso. Ele podia estar falando que é tipo... é uma... espadinha Michuruca, entendeu? Então, mas... Depois, eu acho que é mais provável que é um retcon, mas é um retcon que faz sentido. Ataque Hollow. O resultado desse trauma foi o Ichigo começar a dedicar parte de sua vida em se tornar alguém forte, que foi muito bem apresentado no primeiro episódio, em que ele... O do treino dos Zangetsu, ele falando lá nos treinos dos Vizards, acho que é aí mesmo. Tá no capítulo o quê? 250 no máximo, sei lá, não lembro, é muito capítulo de Bleach.
protege o túmulo de uma garota fantasma de alguns venetões, ou quando ele dá uma bela surra nos caras. Então, Quincy não é humano não, o Tachikubo God of Shonen. Vou ter que ensinar o próprio autor o que a obra dele quer dizer, né? Não, os Quincy's não são originalmente humanos. Existem duas interpretações, na verdade, para isso. Primeiro, o fato o Quincy atual é humano? Não, o núcleo espiritual dele é de Quincy, é diferente de humano. O humano, quando é mordido por Hollow, não tem sua alma destruída. Tem sua alma absorvida. Um Quincy, quando é mordido por um Hollow, tem sua alma destruída. Por quê? Porque a alma dele é uma alma diferente da alma dos humanos. Já começa por aí. Então o Quincy atual, independente do que aconteceu no passado ou não, a alma Quincy atual não é a mesma alma do humano. Ele não é a mesma raça. Os dois são humanoides, mas os dois são diferentes. Já começa por aí. Segundo, existem duas formas de interpretar o nascimento dos Quincy's. A gente vê o Yuraba pode ser o primeiro Quincy de fato ou pode ser o primeiro Quincy metafórico, tipo o pai deles. Por quê? No flashback do Hashvald e do Julgran, a gente vê que já existiam outras tribos Quincy's que o próprio Yuraba estava tendo que dizimar para unificar as outras tribos Quincy's em volta dele. Então, a gente vê pessoas mais velhas e mais novas do que o Yuraba de outras tribos Quincy's, com famílias estabelecidas e tudo mais. Ou seja, existe uma grande probabilidade de sim vários outros Quincy's já terem existido durante a história da humanidade e o Rabá ser meio que uma figura do pai metafórico, né? Ele pode ter sido a fonte do poder ou não quando estava no mundo espiritual, mas quando ele nasceu já existiam tribos de Quincy. Essas tribos eram tão poderosas quanto elas são hoje? Não sabemos. Talvez possa ser só pessoas que tinham fraqueza a Hollow, né? Mas são almas diferentes, até também porque a gente tem todo o conceito das 4 almas diferentes que o Kubo aplicou, que a gente já viu, já conversou, já tem vídeo sobre isso. E toda a forma que eles funcionam, a Reiatsu, em vez de sair, eles absorvem. Outra forma que funciona. A alma humana, a Reiatsu funciona igual a alma com densidade espiritual dos Shinigamis. É um direto para o outro, já dos Quincy's é diferente. Então, os Quincy's eles são outra raça no universo de Bleach. Agora, se existiam Quincy's antes ou não do Yuraba, isso tem discussões. Tem espaço para as duas coisas. Até porque, se o Yuraba apareceu, a gente viu no anime, ele aparece ali naquele mar primordial, mas quando ele nasce, ele já nasce no mundo durante a Idade Média, então aquele processo dele cair para o mundo real demorou algumas centenas de milhares de anos, no mínimo. Então a gente não sabe ainda exatamente. Ele pode ser o primeiro de todos, literalmente. Ele pode ser o primeiro de todos, metaforicamente. O pai de todos, metaforicamente. Mas o que a gente sabe Quincy's têm uma alma diferente dos humanos. Não são a mesma raça. Porque o núcleo espiritual deles é diferente. E é o núcleo espiritual que determina a raça. Caras que estavam agredindo Chad. Então, quando apareceu a oportunidade de conseguir poderes que iriam permitir que o mesmo impedisse que aqueles que ele ama fossem feridos, Ichigo não pensou em 2 vezes se tornar um ceifeiro de almas. Após sua humilhante derrota contra Byakuya, Ichigo recupera seus poderes durante seu treinamento com Urahara, assim nos deparando pela primeira vez com a famosa Máscara Hollow, que naquele momento não teve lá grande importância, mas que entretanto teve algumas outras aparições durante o processo de resgate da Rukia, criando um ar de mistério e fazendo um foreshadowing para o que iria colapsar na sua luta contra Byakuya, onde conhecemos o que parecia ser um poder oculto dentro do Ichigo. Eu acabei não comentando antes para que eu pudesse dizer tudo uma única vez. Dentro do Ichigo vemos 2 entidades que se apresentam como uma fonte de sua força. Um homem cujo nome não pode ser pronunciado, mas que se apresenta como Zangetsu, e uma cópia do nosso protagonista, só que com cores completamente distorcidas, que também se intitula como Zangetsu. Porém, para não causar confusão na mente de ninguém, eu vou me referir a eles como Velho Zangetsu e Branco. O Velho Zangetsu representando o poder Shinigami de Ichigo, enquanto o Branco é o seu lado Hollow. Após seu embate com Byakuya, o lado Hollow O lado Hollow dele fala que ele não é o lado Hollow, né? Ele fala, eu não sou o Hollow, eu sou você. Ichigo estava cada vez mais aflorado, o que lhe causava medo, lhe obrigando a suprimir tais habilidades até que não aguentasse mais. Quem ia querer o poder das criaturas responsáveis pela morte de sua própria mãe? Sua repulsa por este lado era tanta que ele recusou a ajuda do Branco no seu embate contra Byakuya, utilizando apenas o que era fornecido pelo velho Zangetsu. Ou pelo menos era o que nosso protagonista estava pensando. Bom, é aqui que as coisas começam a ficar bem complexas. Nós não tínhamos qualquer explicação sobre o porquê o Ichigo era tão especial, até descobrimos que seu pai na verdade era um Shinigami o tempo inteiro.
e um mistério rondava em volta de sua mãe, já que Aizen iria fazer uma grande revelação em relação à mesma. Porém, foi interrompido antes de terminar. Então, como se não bastasse ser apenas um Hollow vivendo dentro dele, a vida inteira de Ichigo aparentava ser uma mentira. Quando os segredos ainda estavam fora de sua alçada, e tudo isso culmina no polêmico arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. A partir daqui eu vou estar me baseando exclusivamente no que foi mostrado na adaptação de anime, que foi o que eu consumi até o momento. É nesse momento que Bleach chega ao seu ápice, com o arco final que irá encerrar a história e responder todas as perguntas, inclusive sobre a origem do Ichigo, que enfim descobrimos que sua mãe na verdade era uma Quincy. Esta é uma revelação que divide muitas opiniões na comunidade, já que nosso protagonista havia se tornado uma mistura de todas as raças, e muitos diziam que Tipo, eu não vejo problema nisso. Eu não entendo porque as pessoas veem um problema inerentemente nisso. Sendo que tudo foi devidamente apresentado gradativamente durante a obra. Com pistas gradativas crescendo, se entrelaçando e deixando sempre que tinha alguma coisa ali. Quando o Ichigo vai pra Society, já tinha uma coisa esquisita do pai dele. O pai dele antes já sabia do Kon. Ele dá um amuleto do Ichigo que protege o Ichigo na Society. Então sempre teve alguma coisa. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa. isso havia sido de repente, mas eu particularmente gostei. De onde veio a parte humana do Ichigo? Vamos lá. A interação dos núcleos de alma anulam coisas, anulam o suicídio de alma, anula a infecção de alma, anula o poder, prende poder, esse tipo de coisa. Urahara faz um Gigai especial pro pai do Ichigo. Esse Gigai especial vai servir como o condutor que vai manter aquele selo para sempre. Então, quando o pai do Ichigo entra naquele Gigai e sela o poder do White dentro da Masaki, ali ele bota todo esse Gigai, que é um corpo humano, efetivamente humano, que envelhece, o Gigai especial do Urahara, ele bota a sua Reatsu Quincy ali, e o corpo humano também vai botar a... O que eu posso dizer? É que eles transam, né, galera? O corpo do Gigai transa, né? Então, ele bota a Reatsu Shinigami e depois, né? O selo veio com a Reatsu Shinigami, mas quando eles foram fazer filho, entrou outra coisa aí, né, cara? Afinal, resultou no meu episódio favorito de toda a obra, o capítulo 13 da primeira temporada da Guerra, chamado The Blade is Me. Sério, cara, eu amo esse episódio com todo o coração, porque além da produção Que é bom mesmo. técnica ser incrível, me fez refletir profundamente sobre os acontecimentos. É tipo, de onde veio a parte humana do Ichigo? Você fica, pô, cara, o pai dele entrou num Gigai que é um corpo humano, né? E aí eles... Ei, é daí que veio, cara. E que no final me obrigou a produzir esse vídeo. Vocês lembram quando eu disse que o velho Zangetsu era o poder ceifeiro de almas do Ichigo e o branco era seu lado Hollow? Isso em partes é uma mentira, já que o branco, além de ser o Hollow que vivia dentro do Ichigo, se tratava de seu poder Shinigami, o qual haviam se fundido em um só ser durante o processo de salvar a mãe do Ichigo, sendo o verdadeiro Zangetsu, a verdadeira Zanpakuto do Ichigo. Mas então, quem é o tal do velho Zangetsu? Ao observarmos bem, percebemos grandes semelhanças com o Rei Quincy e o Habarra, que se dá devido ao velho Zangetsu ser na verdade a força é Quincy dentro do Ichigo. Gente, durante a história inteira isso foi preparado e o povo fala que foi tirado do nada. Essa crítica realmente acontece. Realmente acontece. Sendo que... Porra. Porra. Tipo, isso aqui é só um exemplo, tá? Isso não é pra tipo, caraca. Mas, porra. Sabe? Já mostra aqui, pô. O cara falando, ó. Eu sou o Zangetsu, o outro é um impostor. O cara, ele, toda vez que ele fala com o Zangetsu, ele fala, mano, você fica esperto, porque eu vou voltar, e sei que, eu não posso deixar ele morrer. O negócio é que o cara se comporta igual um psicopata, né? O cara é cara de maníaco, aí ninguém acredita, puro preconceito. Coitado, o cara só tá descontrolado, mano. O cara fala sobre instinto, fala, Ichigo, qual que é o seu instinto, né? O negócio que o White fica puto...
negócio que o White fica puto é porque o Ichigo não admite o que ele é. O Ichigo esconde o que ele é o tempo todo. Ele se recusa a acreditar e entender o que ele é de verdade. E aí o White fica puto com isso, porque o White é ele mesmo. Ele tá sendo recusado pelo Ichigo. E aí tem algumas cenas bem legais também do Zangetsu absorvendo o White, tá? Absorvendo. Curioso, né? Absorvendo. Fora as outras diversas falas da Ichigo. Tem uma imagem do Reddit bem famosa. É um compilado de vários e vários e vários foreshadows e diálogos e tudo, só que eu não vou achar. Eu tenho essa imagem guardada em algum lugar. É uma imagem bem ruim, na verdade, tipo, toda bagunçada. Mas ela é boa porque dá pra eu apontar vários e vários e vários dos foreshadows. E tem desde do início da história, dos mais leves até os mais óbvios, né? Tipo, porra, aqui, essa aqui. Essa aqui mesmo. Ultra HD 4K, pera aí. Eu sempre pego essa imagem, que é fácil de mostrar. Desgraça, pera aí, deixa eu abrir na outra aba e eu pego o link exato da imagem. E conteúdo 18+, mano? Entende conteúdo 18+ isso aqui? Aqui. Então tem vários, né? Já tem toda a parada do rei do cavalo, do Ichigo chamando, do Hollow chamando o Ichigo de majestade, um pouco disso em relação ao Yurabá também. Tem o nome censurado, tem aqui a explicação antes de ir para a Society, no mundo interno do Ichigo, como usa a Reiatsu da forma Quincy em vez da Shinigami. Quem que usa Zangetsu? Gente, o Yurabá não usa Zangetsu em momento nenhum dentro do mundo do Ichigo. Vocês nunca perceberam isso? Quem usa Zangetsu sempre é o White. Ele que domina a Zangetsu, ele que ensina as técnicas da Zangetsu, ele que ensina o Getsuga Tenshou, ele que ensina como girar a parada, que o Ichigo nem usa, inclusive. Ele que ensina tudo. Todo o processo da Zanpakuto é feita com quem? É feita com ele. Ele que consegue trocar a espada de lugar, mostrar que ele segura a Zangetsu, que ele domina a Zangetsu. Técnica das sombras. Enfim, estancar sangramento, Bloodvine. Tipo, quando aparece o conflito do Zaraki e do Ichigo, o Rabá fala, né? O Zangetsu fala, vou liberar o seu poder. Qual que é a Reiatsu que aparece? É a caveira Hollow. E o que o Zangetsu fala durante a história? Eu estou limitando o seu poder. Eu estou aqui para impedir que seu poder desperte. E quando libera, sai o quê? Sai a caveira. Inclusive, a forma dele absorvida é a forma do chifre da salvação, né? Que é bem curioso. Enfim, isso é só rapidinho aqui, só para um desvio rápido aqui da live. Que eu realmente, tipo, esses são só alguns detalhes. Quando você pega outras coisas mais óbvias, né? Tipo o Ichigo absorver no Cero do menos grande. Você fica, opa, peraí, tem alguma coisa errada com o Ichigo. Mas, aparentemente, Blitz só tem porrada, não tem mais nada. O Ichigo assumindo a forma do Rei Quincy de 1000 anos atrás. A Bankai não foi o velho que ensinou. Não, a gente não vê como ele aprende a Bankai. A gente vê que ele luta com o velho materializado. E a gente não vê o que acontece. Lembrando que a forma correta de você aprender a Bankai é você finalmente ser aceitado pela sua espada. O que o Urahara faz é um hack de você subjugar a forma, invocar o seu espírito e subjugar ele na porrada. A gente não vê como isso acontece. A gente vê algumas lutinhas, mas a gente não vê o que acontece. Tanto é que a gente acaba descobrindo que essa é uma Bankai incompleta, uma falsa. É o que o Zangetsu está fazendo para limitar o poder do Ichigo. O Rei e o Cavalo, o Rei e o Cavalo é o seguinte. O White fala pro Ichigo, você sabe qual é a diferença do Rei e do Cavalo? Fala, o cavalo é mais forte do que o rei. O cavalo é mais forte, mais musculoso, mais rápido, mais ágil, mas ele não tem um instinto. Ele não tem um instinto do rei, um instinto do humano de dominar, um instinto do humano de governar, um instinto do humano de controlar. Então, quando ele fala isso pro Ichigo, é o seguinte, se você não tiver um instinto de dominar, se você não tiver um instinto de me controlar, eu vou tomar o poder. Porque a gente acha, porque ele é o rolo do mal. Mas não, é porque ele era o verdadeiro poder do Ichigo. Ele que queria que o Ichigo sempre ficasse vivo. Ele que impediria o Ichigo de morrer. Porque
o White era a parte que o Ichigo tava rejeitando. Ele fala, se você perder o controle, eu vou aparecer e vou dominar. Não vou deixar você me rejeitar. É basicamente isso. A do Range não é falsa não, é incompleta. Tá? A do Ichigo que é a única Bankai falsa mesmo. As outras têm Bankais parciais, incompletas, mas não são falsas. A do Ichigo que é falsa, falsa mesmo. Ele fala pro Zangetsu, treina bem o Ichigo porque todo esse poder será dele. Aí tudo bem que o cara é meio psicopata, né? O Kubo fez pro personagem ser dúbio mesmo. Então, o White tava treinando. Tanto é que o White fala: por que você luta? Você não luta pra proteger. Você não luta pra nada disso. Você luta porque você gosta de lutar. Por causa do Tatakai, da batalha. Tem um kanji gigante lá na página da batalha. Que é o que a gente descobre. Tipo, o White já tava ali falando o que o Ichigo ia sentir no arco dos Fullbringers. O Ichigo fala: caralho, eu sempre gostei de lutar também porque eu gosto de ter o poder. Eu gosto de ter um combate frenético também. A gente vê isso também no arco do Akumundo dele contra o Grinjal. Tá, ele acaba percebendo, caraca, eu tô perdendo o controle, a Orihime tá com medo de mim. E nesse momento que a chuva que o Zangetsu tanto odiava e fez de tudo para impedir, caiu mais uma vez. Com seu mundo interno desmoronando por completo, Ichigo estava afundado no desespero. Afinal, aquele que ele mais confiou era na verdade o inimigo todo esse tempo. Se então o velho Zangetsu não era seu aliado, quem mais seria? O Hollow? Não. Ichigo sempre tentou manter o mais distante possível, já que o mesmo era extremamente volátil e perigoso. Se ele não era então um Shinigami, um Quincy, nem mesmo Hollow, uma pergunta havia sobrado. Quem é Ichigo Kurosaki? Talvez um inimigo, já que tanto o sangue Quincy quanto Hollow corria em suas veias, mas ao mesmo tempo era um ceifeiro de almas. Tudo estava muito opaco. A resposta, entretanto, era a mais simples possível. Todos de uma única vez. Nesse capítulo vemos Ichigo aceitando cada parte de seu ser, já que nem Zangetsu e nem sequer o Branco queriam mal para Ichigo. Muito pelo contrário. Tudo que fizeram até aquele momento foi para protegê-lo, cada um da sua maneira, assim como uma família faz. Enquanto os velhos Zangetsu agia como um pai protetor que queria ver seu filho fora de qualquer perigo, mas que o apoia a cada decisão que ele toma e provê todo o recurso que seja necessário para que o mesmo possa alcançar seus objetivos, mesmo que para isso ele tenha que abdicar de sua proximidade com seu ente querido. Já o Branco era o irmão mais velho, que tem a sua demonstração de afeto sendo mais agressiva, mas que serve para mostrar como o mundo fora de casa pode ser cruel. E nesse ponto da história, Ichigo aceita a existência de ambos, não como entidades distantes que lhe dão poder quando precisa, mas como uma coisa única, a qual se chama Zangetsu, que por sua vez não é apenas uma espada que irá ser brandida em busca de cortar o que houver pela frente. Ela é toda a essência de Ichigo materializada no metal da Zanpakuto. Afinal, como o próprio Ichigo disse, a espada sou eu. Pra mim, esse desenvolvimento do Ichigo foi muito especial e me gerou uma grande reflexão sobre aceitar quem você é, mesmo havendo partes de si as quais não serão de seu agrado, mas que seremos Exatamente, o Ichigo não gostava do que ele via no White. Obrigados a conviver caso quisermos estar em paz conosco. O Ichigo a todo momento rejeitava o Hollow que vinha dentro dele, até enfim entender que tudo que o mesmo fazia era em prol do bem do Ichigo. Isso é algo que podemos levar para nossa vida, pois muitas vezes acabamos em autodesprezo que apenas nos prejudica, seja por uma questão física ou aspectos psicológicos, mas que infelizmente, ou talvez felizmente, somos obrigados a conviver pelo resto de nossas vidas. Lembre-se, a pessoa que mais tem que gostar de você é você mesmo. Imagine como morar numa casa, porém esta você não tem qualquer opção de mudança. Então, assim como Ichigo Kurosaki, devemos aprender a conviver com nossas diferenças e aceitá-las, mesmo que o processo para isso seja doloroso. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu posso ter dado uma viajada legal nesse roteiro, mas espero... Eu não acho que ele viajou, eu acho que ele só foi um pouco disperso no roteiro. Talvez seja porque a gente discutiu de um monte de coisa no vídeo, mas eu acho que ele acabou não sendo tão conciso na ideia que ele gostaria de passar. Tipo, Ichigo é a busca da autoaceitação, e sua autoaceitação. Beleza, mas qual que foi o processo? Que ele comentou mais por cima. Gostaria que ele tivesse ido mais profundamente. Mas ele já sacou aí, gostou da parada, o que já é um passo muito legal, porque o Ichigo acaba dividindo muitas pessoas.
eu acho que isso acontece principalmente porque a gente não tem tanto tempo assim pra ver o Ichigo no interno dele. Quando a gente vê o interno do Ichigo, é muito mais no contexto de luta, de progressão de poder e tal. A gente não tem o Ichigo deprimido em casa sozinho, entendeu? A gente não teve o tempo pra sentir ele realmente bolado com as coisas. Eu acho que isso acaba dividindo muito o público. Tem gente que se identifica muito porque o Ichigo não grita na sua cara que ele tá triste, faz um chorão abrindo a boca deste tamanho. Ele só fica, cara, ele só abaixa a cabeça e fala. "Ah." Tem muita gente que se identifica com isso, tem gente que não se identifica com isso. E até aí, tá tudo bem. Eu acho que a execução do Ichigo acabou sendo prejudicada por tantos personagens marcantes na história que o Kubo acabou dando destaque. E isso tirou tempo do protagonista da parte que talvez mais fosse importante para desenvolver ele. O Ichigo ficou muito nas batalhas e acabou perdendo alguns momentos que eu acho importantes para desenvolver ele na introspecção dele, entendeu? A Então eu vida acho que esse é o motivo de ter um abismo da diferença aí da galera de gostar muito e da galera que não gosta nada. Vou mandar o vídeo aqui. Sempre bom a galera aprendendo sobre Bleach, discutindo sobre Bleach. Vou mandar o canal do cara aí, quem tiver interesse em se inscrever. Será que a gente vai ter mais um cubólogo nascendo aí? Espero que sim.